noite a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês nesse evento, sexta-feira à noite. Como diria aqui o nosso presidente, que não pôde estar hoje aqui conosco, mas deixou um abraço, Walter Lobato. Sextou na ABRADET. Semana passada nós tivemos um evento muito interessante acerca de consequencialismo. Hoje falaremos de um tópico que é o tópico mais importante da comunidade jurídica ultimamente, pela imprensa aí colocado como o processo do século, que é a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Vários são os temas que são aí inerentes a esse caso, mas hoje o objetivo da nossa live é especificamente a questão da modulação e o pedido formulado no caso do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para tanto, a ABRADET agradece efusivamente aqui a presença da nossa também presidente honorária, fundadora da ABRADET, professora Isabel Derzi, a quem eu tenho muita admiração, muito respeito, com quem eu aprendo absolutamente todos os dias. Para vocês terem uma ideia, desde que eu entrei no escritório, a professora Isabel nunca me falou, apesar de entregar trabalhos muito precários, ela jamais falou que eu estava errado. Ela sempre falava, Tiago, que tal pensar sobre essa perspectiva? E essa é a professora Isabel mesmo, que tem sempre esse objetivo de ensinar e de passar conhecimento. Professora titular de Direito Financeiro e Tributário da UFMG, fundadora e presidente honorária da ABRADET. Também vamos ter aqui o professor Daniel Mitidiero, professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade do Rio Grande do Sul, pós-doutor na Itália e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de diversos artigos e livros acerca do tema e tratando muito de processo civil, precedente e como isso deve ser encarado pela jurisprudência, pelas cortes superiores. E o professor Daniel Sarmento, que também dispensa apresentações, professor titular de Direito Constitucional da UERJ, mestre e doutor em Direito pela UERJ, professor visitante da Yale Law School, ex-integrante do Ministério Público Federal, hoje, graças a Deus, advogado, parecerista e especialista aí em Direito Constitucional, sempre em grandes casos no Supremo Tribunal Federal. A título ilustrativo, a questão importantíssima do direito ao esquecimento, teve lá parecer do professor Sarmento, então é sempre uma referência na corte. Também estará aqui conosco o doutor Ilo dos Santos, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, e é o patrono original do caso que discutirá agora essa questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Na mediação, estaremos aqui a nossa querida Cristiane Romano, sócia do escritório Machado Meyer, com muita atuação no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, vice-presidente do CESA Nacional, que vai dividir aqui essa mediação comigo e a quem eu já passo a palavra. Clássico. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Agradeço o convite da ABRADET para estar aqui nesse evento. Confesso que eu fiquei até um pouco nervosa, porque diante de tantas pessoas ilustres e preparadas, mas eu vou tentar aqui dar conta do meu recado, do que o Tiago me incumbiu, que é uma tarefa muito difícil, porque falar sobre
toda essa tese, e desde quando ela começou no Supremo, em 5 minutos. Então, eu vou ter que resumir 22 anos em 5 minutos. Essa foi a tarefa que o Tiago me deu. Mas eu vou fazer um retrospecto bem rápido, e ele, por si só, já vai trazer ali algumas considerações a respeito da modulação. Esse caso começou nos anos 90, no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio deu o primeiro voto, isso foi em 99. Depois o ministro Jobim pediu vista desse caso, ficou muitos anos com o caso, e ele levou o caso para julgamento no dia que ele ia sair do tribunal, que ele já estava, o ministro Jobim pediu para sair antes, né, para se aposentar antes, e nós indagamos e conseguimos ali conversar com o ministro Marco Aurélio que o julgamento deveria ser reiniciado, dado o lapso temporal entre o voto do ministro Marco Aurélio e o voto do ministro Jobim. Pois bem, o julgamento começou de novo com o voto do ministro Marco Aurélio, aí o ministro Jobim já havia saído do tribunal, e foi quando, em 2006, se formou a maioria, sendo que o ministro Sepúlveda Pertence adiantou o voto dele, porque também estava saindo do tribunal. Esse julgamento, ele terminou em 2014, porque houve um pedido de vista também do ministro Gilmar Mendes. Neste meio tempo, a Fazenda ingressou com a DC 18, quem foi o AGU na época era o ministro Dias Toffoli. Houve uma suspensão, não só do caso auto-americano, como de todos os outros casos sobre a matéria, quando estava para ser retomado o julgamento, a Fazenda, de novo, pede para que um novo caso, e aí o caso em Copa, patrocinado pelo doutor Ilo, fosse julgado com os efeitos da repercussão geral, porque o caso auto-americano não tinha a repercussão geral requisito, porque era caso mais antigo. Nós pedimos que o caso auto-americano pudesse ter os efeitos da repercussão geral, porque isso já havia acontecido em outros casos. O pedido foi indeferido, então terminou-se o julgamento do caso auto-americano, e aí começou-se o julgamento do caso em Copa, que confirmou a tese lá atrás dos 6 votos de 2006 sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, houve várias tentativas por parte do fisco, quer dizer, com a DC 18, o fato de não permitir, impugnar o nosso pedido de que fossem atribuídos efeitos de repercussão geral ao caso auto-americano, depois com a afetação do caso em Copa, enfim. E quando o caso em Copa foi julgado, confirmando a tese de 2006, vieram os embargos de declaração, que serão julgados aí no dia 29, e em que a Fazenda basicamente pede a modulação e pede um esclarecimento, enfim, da questão se seria o ICMS destacado ou o ICMS pago a ser excluído da base de cálculo. Então, rapidamente,
Esse é o histórico do caso, e eu sempre brinco que a hora que o caso acabar, eu acho que eu vou ficar com um vazio existencial, porque esse tema me acompanha há 22 anos. Feito essa rápida retrospectiva, eu passo a palavra à professora, queridíssima professora Isabel, com a seguinte pergunta, professora: por que não modular esse caso? Acho que depois do histórico que eu fiz, acho que até fica evidente aí, mas há outras questões a respeito de por que não modular, e nós gostaríamos muito de ouvir a professora sobre isso. Obrigada. Bom, é uma alegria, uma honra estar aqui, perto, nesta mesa, com a doutora Cristiana Romano, que fez uma exposição histórico completo e do contexto fático, jurídico que envolve esse recurso extraordinário 574706, que está pautado para o julgamento dos embargos declaratórios, tema 69. Muito obrigada, doutora Cristiana, isso ajuda demais, inclusive a minha exposição. Quero saudar meus colegas também de mesa, doutor Tiago, sócio nosso, os professores Mitidiero, cujos livros estão lendo. Eu recebi os seus livros, eu, professor, adorei, e fui presenteada regiamente com os livros do professor, estou lá lendo, citando e aprendendo. E o professor Daniel Sarmento, muito obrigada, professor, por estar aqui, né? Já, quem não o conhece de nome, é um carioca famoso, que eu acho que não foi procurador do Estado, foi? Não, né, doutor Daniel? Não, era procurador da República que eu fui. Piorou só um pouquinho. Da Fazenda, um pouco pior neste contexto. Porque são homens muito inteligentes, né? E muito adequados para pensar sobre esse tema, que é eminentemente constitucional. E na mesa também o doutor Ilo, um grande advogado, ele ao lado da doutora Cristiana Romano, são grandes advogados aqui presentes. Bom, aí estamos. A tese, neste recurso extraordinário que está em pauta, sobre o qual estamos a falar, é a seguinte: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. O que se discute? Qual foi a questão jurídica dentro deste? Isso é muito relevante, viu, doutora Cristiana? Para sabermos, vamos dizer assim, sobre a questão jurídica que está presente neste recurso extraordinário e que já estava naquele anterior citado, né, cuja maioria se formou desde 2006, no sentido exatamente da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Qual é a questão jurídica neste recurso extraordinário? Segundo a própria ministra relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, este recurso extraordinário trata, aspas, da possibilidade jurídica de se incluir o valor do ICMS, imposto gerado na circulação de mercadoria ou na prestação de serviço, na definição de faturamento para definição da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta é a questão jurídica. E a questão jurídica constitucional. Isso é muito relevante para concluirmos por que não deve haver modulação. Aqui
depois da Constituição de 1988, é que se relacionou o ICMS com o faturamento ou a receita. E isso só veio na Constituição de 1988. Ou seja, o ICMS, um conceito estadual, configura faturamento, configura receita do contribuinte, que possa ser tributado como riqueza pertencente a ele e que possa ser tributado, ali incluído, portanto, na base de cálculo da incidência do ICMS. Essa é a questão jurídica e não se pode perder isso de vista. Por quê? Porque a Fazenda Nacional, a União, tem um discurso de que havia, antes desta decisão da maioria que se formou em 2006, com o julgamento concluído apenas em 2014, a que se referia a doutora Cristiana, naquele RE 240-785, essa questão não se punha. O que se discutia antes era algo, né, ou uma prática constitucional consagrada com jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos e outras, Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, e mesmo o ministro Ilmar Galvão, em casos concretos anteriores à Constituição de 1988. Nós estamos falando, então, da Constituição de 69, que não mencionava nem fato gerador, nem base de cálculo das contribuições que a União podia criar, só atribuía a competência para custear a Previdência Social. Então, essa discussão, na verdade, não veio, só veio que a Constituição de 1988. Quando a União chega agora ao Supremo Tribunal Federal dizendo que houve uma mudança terrível, porque quebrou-se uma tradição, né? O ICMS não era, segundo a jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos, o ICMS era constitucionalmente incluído na base de cálculo PIS/COFINS. Nós estamos falando de legislação infraconstitucional à luz da Constituição de 69. Depois da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal jamais hesitou, jamais mudou o seu entendimento. Ele foi absolutamente consistente, insistente, confirmatório a respeito da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Isso é importantíssimo que seja dito, porque aí está a questão jurídica, aí está realmente aquilo que nós estamos a comparar, né? Brevemente se diz que há vários fundamentos ou argumentos nesses embargos de declaração que a União propõe, mas basicamente aquilo, pergunta ela, qual é o ICMS que deve ser retirado da base de cálculo do PIS/COFINS? Não há dúvida em relação a esse tema, de jeito nenhum. E a questão 2, vem a União e pede modulação de efeitos, como se estivesse surpreendida, como se tivesse havido uma reviravolta surpreendente da jurisprudência. Isto nunca aconteceu. Não houve mudança alguma à luz da Constituição de 1988. Os casos anteriores invocados referem-se a casos concretos anteriores. O que mudou foi a Constituição. Ela incluiu conceitos de fato gerador e base de cálculo, faturamento e receita. E a Constituição de 69 não trabalhou
com estes parâmetros. Então, o tema 69 nunca configurou alteração de nenhuma expectativa normativa. O recurso extraordinário em pauta 574, 706 não configura, nem nunca constituiu, em qualquer momento, estranho, excêntrico e singular caso que o afetasse a uma sistemática de repercussão geral de subsequente julgamento surpreendente com catástrofes levantadas pela Fazenda de caráter social, sociais, fiscais e econômicas, essas catástrofes. Isso não se deu. Então, pode-se afirmar, sem medo de errar, que após o advento da Constituição de 1988, jamais houve oscilação, contradição ou reviravolta jurisprudencial. Ao contrário, o plenário da Corte repetiu-se insistente e monotonamente, sempre reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Não vou repetir aqui o contexto fático-jurídico que tão bem já nos colocou a doutora Cristiane. Esse contexto começa lá em agosto de 1999, né, com as primeiras discussões em torno desse RE 240.785. A maioria se forma em 2006, o julgamento é suspenso, ele vem a ser concluído, né, doutora Cristiane, só em 2014, com coisa julgada. Né? Durante algum tempo, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que jurisprudência consolidada teria que se referir a julgamento do plenário num certo sentido com coisa julgada. Este é um modelo perfeito, né, de jurisprudência consolidada, no mesmo sentido em que se julgou agora o recurso extraordinário em pauta, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia. Bom, em 2017, portanto, né, em agosto de 2017, dá-se o julgamento de mérito deste recurso extraordinário referido àquela DC que tinha sido ajuizada. A União se valeu de várias estratégias válidas procedimentais para evitar estas conclusões e não conseguiu. Aquela ação declaratória de constitucionalidade número 18 ficou prejudicada e foi arquivada pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu, né? Durante todo este, portanto, por mais de 15 anos, nós estamos nos referindo a julgamento à luz da Constituição de 1988. Então, por mais de 15 anos, já há mais de 15 anos, há uma jurisprudência absolutamente consolidada. Começou lá em 99, mas a primeira maioria se forma, né, em 2006, e ela prevalece até hoje. Igualmente, é estranhíssimo, é uma pós-verdade a Fazenda Nacional dizer que está surpreendida ou foi surpreendida, porque há mais de 10 anos, ano após ano, a União inclui nas leis de diretrizes orçamentárias esta mesma questão como passivo, né, nessas leis de diretrizes orçamentárias, ano após ano, isso há 10 anos. Então, realmente, o que se dá, ao contrário, é uma manifesta resignação da União em aplicar, seguir, observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
apesar dessa orientação da Suprema Corte ter sido afirmada e reafirmada, seguida pelas turmas, a Fazenda Nacional diz que é um rompimento com o entendimento histórico, não é verdade. O rompimento fez a Constituição de 1988, houve uma nova Constituição. E haveria um elevado impacto financeiro e orçamentário, né, que é imprevisível para a União, o que também não é verdadeiro. Então, no nosso entendimento, há uma impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida neste recurso extraordinário. Nós sabemos que esse Instituto da Modulação de Efeito encontra regulação tanto em lei ordinária, né, em 9868 de 99, né, professor Daniel, que o Supremo vem aplicando também, ou vem invocando há mais tempo, apesar dela ter sido redigida para controle abstrato de constitucionalidade, o Supremo, em várias oportunidades, se utiliza dessa lei para também aplicação daquilo que ela dita no controle subjetivo, e o novo Código de Processo Civil, né? Então, tem de haver razões de segurança jurídica, especialmente do ponto de vista da proteção da confiança, ou excepcional interesse social a justificar a medida. Isso sempre me pareceu devesse ser excepcional. Não há nenhum desses requisitos neste caso concreto. Primeiro, nunca houve mudança de entendimento da Corte à luz da Constituição de 1988. Em segundo lugar, bom, eu escrevi a esse respeito, essa foi minha tese de titular. Eu entendo que o princípio, a modulação de efeitos como resposta à proteção da confiança, só pode ser aplicada para assegurar a estabilidade das regras em face do contribuinte, não para o Estado. Por quê? Seguindo as lições de Niklas Luhmann, a proteção da confiança não tem sentido para apoiar a posição soberana daquele que rege e pode se reger pelas próprias ações, através do exercício do poder. Ele não tem confiança a ser protegida. Refiro-me aqui ao Estado legislador, ao Estado administrador ou ao Estado juiz. Então, a modulação de efeitos, sim, eu sempre fui ardorosa defensora da modulação de efeitos em favor do contribuinte, mas não em favor do Estado. Em favor do Estado, que se pode aplicar, aí o doutor Daniel Sarmento é que vai dizer sim ou não, talvez em razão de outros princípios constitucionais, né? Olha, o recurso extraordinário 574-706, que está na pauta do Supremo, não trouxe nova interpretação à Carta Constitucional de 88, repito-lhes, trouxe a única que ele fez. A verdade é essa, ele não fez outra. A Fazenda está a invocar uma interpretação antiga, do antigo Tribunal Federal de Recursos, depois do STJ, mesmo do ministro Ilmar Galvão na Corte, que se referiam a casos antigos sob o palio da Constituição de 69. Os casos tratados nessa jurisprudência anterior jamais analisaram os conceitos de renda e de faturamento, jamais responderam a seguinte indagação. Isso aqui é aquela que se fez agora, e o Supremo respondeu a essa indagação, a essa questão jurídica, é a grande questão que está neste precedente, e não se continha nos outros. Foi a ratio decidente. O que o Supremo decidiu?
O ICMS é receita do contribuinte? É riqueza própria dele? Ou apenas transita ali para ser entregue aos cofres públicos? Deve-se tributar como próprio do contribuinte riqueza que não lhe pertence? Foi isso que o Supremo pensou e referiu. O que é faturamento? O que é receita? Então, esta é a questão jurídica, como muito bem disse a ministra Carmen Lúcia. Bom, pela primeira vez, o Supremo, tanto no RE 240, 785, depois, novamente, neste RE 574706, abordou essa questão e concluiu pela impossibilidade jurídica de o ICMS integrar a base de cálculo do PIS/COFINS. Por quê? Porque não corresponde ao conceito de faturamento, conceito constitucional de faturamento. Foi isso que decidiu a Corte Constitucional. Nada daquele raciocínio anterior à Constituição com que a Fazenda, a União insiste. O ICMS é diferente do IPI, porque o IPI corre por fora do preço, o ICMS por dentro. Isso não é a ratio decidente deste caso, não é a grande questão que foi decidida pela Corte Suprema. Então, inexiste, portanto, precedente em sentido contrário, à luz da Constituição de 1988, que tivesse iludido a Fazenda Pública, pois o precedente supõe tratar-se de mesma questão jurídica, que não é o caso. Como menciona Schauer, aí o especialista em precedentes, o professor Midiero, mas como supõe? O precedente supõe não apenas o mesmo fato, com a sua qualificação jurídica, e Schauer distingue o analógico daquilo que é mesma questão jurídica pelos aspectos considerados relevantes, de mesma regência. Então, a norma em questão tem que ser a mesma. Ora, a norma era a Constituição diferente da outra. Segundo, o ICMS que está ali não está sendo analisada como ICMS correndo dentro do preço, mas como o quê? Como ICMS que não é receita do contribuinte, que não é faturamento do contribuinte, mas que pertence ao Estado. Isto o Supremo Tribunal Federal veio construindo ao longo de várias decisões, em vários casos. Por que se chegou a esta questão? Porque o Supremo, em várias questões anteriores, depois da Constituição de 88, trabalhou os conceitos de faturamento, trabalhou os conceitos de receita, não permitiu a expansão desta noção, tanto que tivemos que mudar a Constituição, porque dentro do conceito de faturamento, que o Supremo tratava como o conjunto de valores dos preços de mercadoria e serviços da empresa, se queria incluir também a ideia de receitas financeiras. O que o Supremo disse não. Então, sem uma lei complementar, veio a lei complementar, veio mudança do texto constitucional, que passou a conter a expressão faturamento e a expressão receita. Aqui, novamente, vieram os contribuintes e disseram: bom, o valor do ICMS cobrado por uma empresa não pertence a ela, não é receita dela. É valor que transita no caixa da empresa, mas tem que ser entregue aos cofres públicos. E vejam bem, os senhores, isso é tão grave, tão relevante, né, que foi criminalizado.
De modo que eu acho curioso, estranhíssimo que se possa questionar agora, e se pretender questionar essa questão. O Supremo levou tão a sério essa ideia de que ICMS não está dentro da receita, não está dentro do faturamento da empresa, que se o contribuinte cobra o ICMS dolosamente, né? Por meio de quê? De nota fiscal que cobra do adquirente da mercadoria, é o que consta na nota fiscal, e depois não faz chegar esse valor aos cofres públicos, é crime. No Brasil, ele só fez isso, o Supremo, com 2 tributos, IPI e ICMS. Então, ele separou, o Supremo Tribunal Federal, rigidamente, o ICMS do conceito de receita, do conceito de faturamento. Vejam bem a tese proclamada no recurso ordinário em habeas corpus 16.3334, sendo relator o ministro Roberto Barroso. É a criminalização exatamente disso. Se cobrar o valor do ICMS do adquirente e não entregá-lo aos cofres, isso é crime. A tese é a seguinte, aspas, o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço e incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, 1990, a lei contra a sonegação fiscal. Foi criminalizado. Esse é o sentido da Constituição. Foi isso que se adotou. É exatamente por isso que aqui foi o confronto entre o que houve nesta decisão, foi o ICMS confrontado com o conceito de faturamento. Por isso que a ministra Carmen Lúcia diz apenas o valor do ICMS cobrado, adquirente da mercadoria e serviço. Porque se não chegar lá, diz o Supremo, é crime. Ora, não se pode tratar isso como crime e agora a União diz, não sei o que o Supremo decidiu. Isso está muito confuso, não está não. Não está não, porque nós temos uma longa história, né, de definição, né, sem nenhuma modulação de efeitos. O caso não é de modulação de efeitos. Então, o princípio da segurança jurídica é o ponto 2, que eu queria dizer. Não houve surpresa, pelo contrário. Houve uma jurisprudência da Corte Suprema absolutamente coerente. Chegou até a criminalização do ICMS não recolhido aos cofres públicos de forma dolosa. Mas é o ICMS cobrado na nota. Observem isso. Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal. Mas entendemos, né, que a segurança jurídica como proteção da confiança se aplica, mas deve ser unilateralmente compreendido o princípio em favor do cidadão, em favor do contribuinte, do jurisdicionado, do administrado, e contra em situações contrárias ao Estado, que cria o ato indutor da confiança, quer por um ato normativo legal, administrativo ou por uma regra judicial. É uma posição, porque o jurisdicionado, o administrado, eles estão em posição dominada. E quem cria aqui a base da confiança está em posição de imperatividade dominante. Então, todo aquele que tem o domínio da situação e praticou o ato, como ensina magistralmente Niklas Luhmann, não merece e não precisa da proteção da confiança, né? Em casos excepcionalíssimos,
se pode proteger a fazenda, mas essa excepcionalidade não se apresenta neste caso concreto. Sustento isso há muitos anos. É a mesma posição dos juristas austríacos e alemães, no mesmo sentido de Weber, Dürer. Neste contexto, diz ela, não, nos atos de intervenção e de regulação, o ente estatal tem muito mais recursos, que são muito mais abrangentes, para se prevenir de uma decepção, de modo que a modulação não deve se referir ou se destinar ao ente estatal, mas sim ao contribuinte. Neste contexto, abre aspas, sempre se fala, quando o contribuinte erra, de abuso do direito do cidadão, e nunca na proteção da confiança do Estado. Bom, esta é a nossa posição, né, em relação à modulação de efeitos. E os senhores vão me perguntar, e a segurança em relação a questões orçamentárias, questões de previsibilidade orçamentária, porque não vou me referir aos demais aspectos, né, do comportamento da União nesses últimos 15 anos, né, doutor Ilo? Com tudo isso, a União se rebelou o tempo todo, autuando os contribuintes e não respeitando os entendimentos da Corte Suprema, embora há mais de 10 anos, ano a ano, ela inclua nas leis de diretrizes orçamentárias este passivo. Então, ela sabia, ela não se preparou, deveria ter se preparado ao longo do tempo. O que eu sempre achei é que a Constituição nossa, de 88, é uma Constituição de planejamento, planejadora, embora a prática nacional seja exatamente o oposto, ela improvisa o tempo todo, nós improvisamos, a lei orçamentária é um problema seríssimo, mas, na verdade, o que a Constituição obriga é a lei do plano, a lei de diretriz orçamentária e a lei do orçamento anual, que é aquela que se executa e da qual se prestam as contas. Então, o Estado brasileiro deve ser um Estado previdente e um Estado planejador, de modo que em situações excepcionalíssimas, foi eu escrever a respeito, né, é que se pode pensar, né, em um adiamento da eficácia de uma decisão da Corte Suprema, exatamente atenta a Corte Suprema a uma situação de grande excepcionalidade, mas que não é este caso concreto. Eu que lhes pergunto, a União, sabendo de tudo isto, sabendo da posição irreversível da Corte Suprema e tendo incluído durante 10 anos, ano a ano, na lei de diretrizes, nada providencia. Os senhores vão, mas e essa pandemia? A pandemia atinge a todos, né? Inclusive aos cidadãos, aos contribuintes. Então, não adiantam dados, como veio a União trazendo aos autos, dados bilionários que ela coloca, olha, se não modularem, desde 2003, 2014, a União vai ter prejuízo de 250 bilhões, nós vamos parar, nós vamos falir, haverá impactos negativos. Mas, como disse o doutor Ilo, bastaria uma medida provisória, ela fez tantas, subindo 1 ponto percentual na alíquota do PIS/COFINS, parcelando, como ela fez, para pagar o fundo de garantia quando os cidadãos ganharam, né, o reajuste correto do fundo de garantia por tempo de serviço. A União não quis se preparar. Ela insistiu, né, em um comportamento, vamos dizer assim, contrário à própria Constituição.
Em resumo, eu acho que não existe, não deve existir modulação de efeitos neste caso concreto, em favor do Estado, ainda que tivesse havido mudança brusca de jurisprudência, surpreendendo a Fazenda. Não houve. Porque teria que haver uma situação excepcional. A Fazenda, a União tem conhecimento de tudo isso. Há 10 anos está inserindo na lei de diretrizes, mas a lei de diretrizes, ela apenas recomenda, ela não pode instituir tributos, e ela não faz isso. Ela recomenda ao legislador tributário ou ao legislador orçamentário que providencie os recursos para enfrentar determinado passivo. Foi isso que a União inseriu na lei de diretrizes, mas ela não providenciou a lei tributária necessária, se ela precisa dessa lei tributária necessária, porque ela tem outros mecanismos, né? Como recursos, sempre haverá, como diz o doutor André Lara Rezende, recursos sempre haverá. O Banco Central pode providenciar. Estamos convictos de tudo isto. Nós criamos em nosso país, com essa história de modulação de efeitos, sempre muito mais em favor do Estado do que em favor dos contribuintes. Quando há uma surpreendente novidade, aquela política do vale a pena. Os senhores sabem muito bem que um determinado ministro da Fazenda, alertado pelos seus assessores de que estava criando uma lei tributária absolutamente inconstitucional, respondeu: vale a pena. A maioria paga e alguns poucos reclamam, ou seja, arrecadam-se milhões e devolvem-se tostões. Enquanto continuarmos e perseverarmos com esta política do vale a pena, nem os municípios, nem os estados, nem a União respeitarão a lei, respeitarão a Constituição e as regras postas pelo Supremo Tribunal Federal. Estado de Direito nesse ponto, Póstema tem toda a razão. Estado de Direito é lealdade ao direito. Enquanto estivermos favorecendo o descumprimento da Constituição, o vale a pena, então não entraremos, não conseguiremos entrar, ficarmos no Estado de Direito. Isso é de altíssima relevância. Portanto, eu tenho a convicção de que a decisão da ministra Carmen Lúcia, o voto que ela proferiu, está perfeito. Não tem que ser esclarecido, não tem que ser modificado, muito menos modulado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. A senhora bem trouxe vários motivos aí para essa modulação não ser levada adiante, ainda que seja levada adiante essas questões de consequencialismo, mas aqui nós temos ausência completa de fundamentos e de argumentos para que essa modulação exista. E aí, sem demorar muito aqui, eu vou passar a palavra para o nosso querido professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, grande mestre em processo civil, professor Daniel Mitidiero, para expor aí o seu ponto acerca desse pedido de modulação da Fazenda. Obrigado, professor, mais uma vez por aceitar o nosso convite. Querido Tiago, caríssimo amigo, professor Daniel, meu xará,
Primeira vez que cruzo com o professor Daniel num evento, então eu quero dizer a minha grande admiração também. Professora Isabel, eu a escutava, aqui eu estou com a minha esposa, aqui na sala, a Vitória, que ela faz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela disse que quando ela crescer, ela queria ser um 10º, assim, porque a senhora, ela está super apaixonada aqui. E eu disse, é isso aí, amor, é isso aí, mas temos que estudar bastante, viu? Temos que estudar muito, temos que trabalhar muito, mas olha, é bastante mesmo, mas tu vai chegar lá, mas tem que trabalhar muito. Professora Isabel, que maravilha escutá-la, que alegria escutá-la, que clareza, que percepção a respeito dos fatos, do direito e da vida. Eu não tenho nada a dizer além do meu deslumbramento, né, com a palestra da senhora. Quero também agradecer muitíssimo a exposição que a doutora Cristiane fez aqui. Eu cheguei a ficar até um pouco chateado, porque eu fiz as contas, que há 22 anos atrás eu sequer estava formado ainda, né? Eu tinha recém me formado em Direito e eu já fiquei um pouco chateado fazendo essa conta. Então eu me solidarizo também com essa agrura, com essa verdadeira agrura, né? Que nós contribuintes, nós advogadas, estamos vivenciando. Doutor Ilo, também receba meu abraço, um abraço mais próximo aqui, já que estamos os dois em Porto Alegre, também é uma grande alegria encontrá-lo aqui. Eu me permito saudar os nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube da AbraDT, nas pessoas do nosso presidente, doutor Walter, queridíssimo amigo, doutor Pedro Adame, um querido amigo que também me disse que estava assistindo aqui o nosso debate. É realmente uma grande alegria poder estar com todos vocês aqui. Tiago, meu querido amigo, eu não tenho como te agradecer a oportunidade, né, só a tua generosidade mesmo, para me colocar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão intrincado, tão interessante e certamente dos mais importantes do nosso país. Eu pretendo enfrentar esse tema da modulação, da superação e da formação do precedente, especificamente dentro da perspectiva do ringue imaginário que a Fazenda nos convoca, vamos colocar dessa maneira, em 3 grandes momentos. Então, no primeiro momento, eu gostaria de propor uma varredura do chão da linguagem. O nosso Código de Processo Civil, a nossa legislação ordinária, trata sob o título de modulação de efeitos, e isso nos obriga a falar em modulação de efeitos por uma questão de operacionalidade da linguagem, da terminologia jurídica, temas que são a rigor diferentes, né? E é preciso, inicialmente, colocar isso de uma maneira bastante clara. Segundo lugar, então, depois de uma varredura do chão da linguagem, eu proponho que a gente fale um pouquinho, volte um pouquinho nos anos, e fale um pouquinho dos Engenheiros do Havaí. Os Engenheiros do Havaí é uma banda do Rio Grande do Sul que fez muito sucesso na década de 80, 90, e um dos hits com os quais eles surgiram em 86, foi Segurança. Até foi tema de uma novela da Globo. Segurança. Então eu quero falar um pouquinho sobre o TFR, Tribunal Federal de Recursos, que era a segunda instância da Justiça Federal, vamos colocar desta maneira, sequer era uma Corte Suprema, sobre o STJ, né? E aí sim pensar um pouquinho sobre a relação que se estabelece entre o Supremo e o STJ. Tudo isso para a gente poder contextualizar, supondo o ringue imaginário que a União nos coloca, que na verdade não passa de um ringue imaginário, como a professora Isabel muito bem colocou antes de mim. Para terminar, falando um pouquinho de uma dupla bastante conhecida na literatura, bastante conhecida para quem gostava de videogame na década de 90, que é o Ouriço e a Raposa. Eu quero terminar falando sobre o Supremo Tribunal Federal entre o Ouriço e a Raposa. E com esses 3 pontos eu pretendo, então, encaminhar as minhas considerações finais sobre essa temática tão rica e tão importante para o Estado de Direito, que é o do cumprimento das regras
e do atendimento à eficácia das regras como condição essencial para a segurança jurídica, para a liberdade e para a igualdade de todos perante o direito. Começar com algum acordo de linguagem aqui. No direito brasileiro, aparece pela primeira vez essa ideia de manipulação no tempo, né, dos efeitos de uma determinada decisão judicial, o artigo 27, né, da lei da DIN e da ADC, lá em 1999, em que o legislador, né, um conhecido legislador, que hoje, inclusive, tem assento na Suprema Corte, né, que também foi o mesmo legislador da ADC, da emenda constitucional que criou a ADC, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, inclui lá na lei 9868, artigo 27, que viabiliza a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade por questões referentes à segurança jurídica e ao excepcional interesse público. Primeiro capítulo. Segundo capítulo. O Código de Processo Civil de 2015 fala, no seu artigo 927, parágrafo 3º, em modulação de efeitos na superação do precedente. Superação para frente do precedente. Ou seja, viabilizando uma eficácia ex nunc na superação do precedente. E quando isso seria possível, segundo o Código de Processo Civil, isso seria possível quando nós tivéssemos razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Eu já gostaria de colocar, já desde o início aqui, a seguinte situação. Nem a título de modulação de efeitos, que eu já vou voltar, nem a título de superação para frente do precedente, em nenhuma dessas duas situações se encaixa a situação que nós temos nas mãos. Nós estamos falando em formação do precedente. Nós não estamos falando em superação do precedente. Então, o Código de Processo Civil não autoriza, não pode ser convocado, porque o Código de Processo Civil só autoriza a superação para frente do precedente, ou seja, outorga de eficácia prospectiva quando nós estamos falando em superação, não em fixação, não em formação do precedente. Então, o primeiro ponto é esse. Nos sobra a modulação da lei da DIN e da ADC. E aqui, mais do que em qualquer outro terreno, é preciso distinguir com muita clareza duas coisas que nós normalmente não distinguimos. Decisão em controle de constitucionalidade e precedente. A decisão é um enunciado prescritivo para a solução de uma controvérsia, particular ou abstrata. No caso do controle abstrato, uma controvérsia abstrata, a lei em tese. Mas ainda assim, para a solução de uma controvérsia constitucional. Por que isso é importante? Isso é importante porque a modulação dos efeitos em controle de constitucionalidade pressupõe a manutenção de atos inconstitucionais após a declaração de declaração de inconstitucionalidade, quando apagá-los, vejam, quando apagá-los faz mais mal para os direitos fundamentais e para a Constituição do que mantê-los. Em outras palavras, o que legitima o artigo 27 da lei da DIN e da ADC é que eu mantenha atos fundados em uma lei inconstitucional toda vez que apagá-los seja algo mais prejudicial aos direitos fundamentais e à Constituição do que mantê-los. E aí nós temos dois casos emblemáticos no Supremo Tribunal Federal. O primeiro caso
de todos conhecido é do município de Luiz Eduardo Magalhães. É o exemplo clássico de modulação em que eu mantenho situações jurídicas anteriores à declaração de constitucionalidade para se proteger a confiança e os direitos fundamentais oriundos da lei declarada inconstitucional. Um outro caso absolutamente clássico que chegou no Supremo Tribunal Federal diz respeito à contratação de profissionais de saúde no estado do Espírito Santo, no quando da primeira pandemia da H1N1. É a mesmíssima situação. Eu atuo e eu salvaguardo atos fundados em uma lei inconstitucional, porque, do contrário, eu vou agredir mais o núcleo duro da Constituição. Porque, do contrário, eu vou agredir mais a segurança jurídica. Porque, do contrário, eu vou agredir mais direitos fundamentais. E o que nós temos exatamente aqui, neste caso, do ICMS, PIS/COFINS? O que nós temos nesse caso é exatamente o contrário. O que nós temos nesse caso é a salvaguarda de atos inconstitucionais e que agridem os direitos fundamentais dos contribuintes. Então, a lógica é totalmente ao contrário. A lógica é totalmente ao contrário. Então, não é possível modular com base na decisão da inconstitucionalidade, porque os pressupostos que autorizam a modulação da decisão de constitucionalidade não estão presentes. Que é uma maior, que é a promoção de um estado de coisas mais seguro e mais protetivo dos direitos fundamentais. Sim, para usar uma linguagem do professor Humberto Ávila, que escreveu também sobre esse tema, no que nós temos aqui é simplesmente uma tentativa de que aquele que viola o direito pretende auferir vantagem, o resultado do seu achaque. Ou seja, é o tucoque. É a vedação ao tucoque da boa-fé objetiva. O direito precisa vir com clear hands, como dizem os nossos colegas do common law. O direito precisa vir com as mãos limpas. Nesse caso, o direito não vem com as mãos limpas. E, portanto, o direito não pode vir. É muito claro. Então, não é caso de superação para frente. Por quê? Porque não há precedente a ser superado. A professora Isabel muito bem colocou isso. O Supremo Tribunal Federal sempre se orientou no sentido de que o que apenas transita no patrimônio jurídico do contribuinte não pode ser tributado a título de como se dele fosse. Essa é a questão decidida. E essa questão jamais foi decidida anteriormente. Então, não é um problema de superação para frente. E ainda que fosse um problema de superação para frente, eu gostaria até de grifar isso aqui, muito brevemente, nós não podemos ignorar que a excepcionalidade não está presente. A excepcionalidade não está presente, pelas razões que a professora Isabel já mencionou, e eu não vou voltar a elas agora, mas a previsão em lei orçamentária, a tipificação penal, há um litígio enorme, histórico conhecido. E aí eu quero lembrar aos colegas a experiência norte-americana. A experiência norte-americana é importante nesse particular por várias razões. Mas uma delas, porque nós sabemos, os norte-americanos são muito pragmáticos, muitas vezes alçam mão de argumentos consequencialistas, do tipo econômico, mas jamais deixam sobrar o que lá eles conhecem como rule of law, o Estado de Direito. Todos abaixo do direito. Isso fica muito claro desde que a Suprema Corte começou a usar o que nós chamamos de prospective overruling, em 1932, no caso Sunburst Oil. Depois voltou ao tema em Chevron Oil, em 71, e finalmente terminou de arremedar o seu precedente com o caso Harper, de 93.
e esse caso grifou, é excepcional a superação para frente do precedente. É excepcional, porque, a rigor, com a superação para frente do precedente, eu tenho uma exceção ao Estado de Direito. Esse é o ponto central. Então, varrendo aqui o chão da linguagem, eu diria, não é caso de modulação de efeitos. Por quê? Porque eu não tenho a promoção no estado de coisas de maior segurança ou de maiores direitos fundamentais. Não é caso de superação para frente, porque precedente anterior não havia capaz de despertar a confiança. Então, eu não posso ir nem pelo 27, nem pelo 927, parágrafo 3º. Ou seja, é um caso de formação do precedente que tem que ter eficácia retroativa e tem que outorgar a todos a vantagem que foi buscada e assegurada pelo direito. Ponto e basta. No entanto, né, nós estamos discutindo teses e ideias a partir de um debate judicial cuja lógica central é a lógica do contraditório. E a lógica do contraditório é escutar e considerar argumentos. Qual é o argumento da Fazenda? E aí também, mais uma vez, parece que eu e a professora Isabel combinamos, né? Mas nós não combinamos. De algum modo estávamos conectados, mas nós não combinamos. E, de algum modo, é preciso afastar ou pensar a respeito desse argumento da União, da Fazenda Pública, de que havia uma base, né, de confiança que poderia ser rastreada no tempo a partir de uma orientação do Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de Justiça. E aí vem então o refrão conhecidíssimo daquela música do Engenheiros. Na verdade, não é nem é o refrão, e eles começam já assim com o refrão, né? Você precisa de alguém que lhe dê segurança, senão você dança. Você precisa de alguém que lhe dê segurança, senão você dança. 1986, longe demais das capitais, Engenheiros do Havaí. Muito bem. Quem é que está capaz, quem é que está apto a fornecer segurança? A quem é que está apto a fornecer segurança, capaz de justificar a neutralização dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade? O próprio Supremo Tribunal Federal já respondeu isso. Ele já respondeu isso recentemente, num caso muito conhecido, que é o caso Solo Sul, bastante conhecido, dos terços de férias, sobre o qual eu vou voltar depois. Mas antes eu quero enfrentar especificamente uma questão de processo ligada ao desenho das nossas instituições, ao desenho dos nossos tribunais, das nossas cortes supremas. A partir de 88, nós tivemos uma bipartição do Supremo Tribunal Federal, vamos colocar dessa maneira. Então, era conhecida a proposta do professor José Afonso da Silva de que nós precisávamos de um tribunal a que se reservasse o conhecimento de questões federais e se mantivesse nas mãos do Supremo Tribunal Federal apenas questões de ordem constitucional. Com isso, de certa maneira, nós acabamos nos aproximando, em termos de organização judiciária, a um fenômeno que há, tanto na Alemanha quanto na Itália, em que há uma divisão de competências entre a Corte di Cassazione e a Corte Costituzionale, na Itália, e o Bundesgerichtshof e o Bundesverfassungsgericht, na Alemanha. Em que sentido? No sentido de que nós temos a Corte de Cassação como órgão de vértice do Poder Judiciário e nós temos a Corte Constitucional como um órgão de exame da Constituição. O problema, e isso se reproduz, né, no Brasil muito claramente, sendo, em tese, o Supremo Tribunal Federal Corte Constitucional, Corte Suprema de Direito Constitucional e o STJ, Corte Suprema de Direito Federal. O problema é que a vida do direito, ela não é apenas lógica, ela não obedece apenas a castelos conceituais, né? Como dizia o Justice Holmes, já lá no final do século XIX, a vida do direito não é só a lógica,
A vida do direito é a experiência. E sendo a vida do direito experiência, nós começamos a perceber que existiam situações em que ficava muito claro que um determinado caso deveria subir mediante recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Era o núcleo duro da Constituição, era a Constituição sendo em debate diretamente. Existiam outros casos em que também ficava muito claro que o que se estava debatendo era a lei federal pura. Agora, existiam alguns casos em que, para se chegar à compreensão, a uma determinada interpretação da lei federal, era necessário interpretá-la, contextualizá-la à luz da Constituição. Ou, muitas vezes, aplicá-la à luz da Constituição. E, nesses casos, percebam que a gente tem, vou usar aqui uma expressão do Marinoni, do professor Marinoni, uma zona de penumbra entre o Supremo e o STJ. Uma zona de penumbra entre o Supremo e o STJ. É uma expressão que depois está num livro do Marinoni, uma monografia do Marinoni, e depois a gente incorporou no nosso recurso extraordinário e recurso especial. E como resolver isso? Vejam, o Supremo Tribunal Federal, nessas situações específicas, não pode simplesmente concorrer com o STJ. Não pode. Qual é a ferramenta que nós temos? É a ferramenta que existe em outros países europeus que adotam, de certa maneira, esse paralelismo entre esses tribunais. Enquanto o STJ examina a questão federal à luz da Constituição, o Supremo barra o ingresso da questão para permitir que o STJ desempenhe a sua função de outorgar sentido à legislação federal. Mas no momento em que o STJ define a questão federal à luz da Constituição, o Supremo abre a porteira. E abre a porteira para dizer o seguinte: muito bem, agora você já encerrou a sua tarefa de interpretar à luz da Constituição. Agora eu vou interpretar à luz da Constituição, porque quem dá a última palavra sobre a Constituição não é o STJ, mas é o Supremo Tribunal Federal. Então, o não conhecer, o caracterizar a questão como uma questão federal, não é nada mais, nada menos do que uma técnica processual utilizada pelo Supremo naqueles casos em que existe uma zona cinzenta para que o STJ possa exercer sua função e, posteriormente, o Supremo possa examinar o precedente formado pelo STJ à luz da lei federal e não perfeccionado à luz da Constituição, porque essa, naturalmente, é a tarefa do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que eu considerasse, professora Isabel, e aqui apenas a título de argumento, professor Daniel, Tiago, Cristiane, Ilo, ainda que eu considerasse a existência de uma orientação do STJ sobre a matéria, é preciso lê-la na perspectiva da dinâmica que existe entre as nossas cortes. E não é por outra razão, e aí eu chego, então, aos ouriços e às raposas, não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, no terço de férias, disse muito claramente: decisão do STJ em matéria constitucional, decisão do STJ que analisa questões federais à luz da Constituição, não constitui base de confiança capaz de justificar a modulação. Simples assim. E aí, nesse caso, é um caso conhecido, é o caso Solo Sul, é o recurso ordinário 1.072.485, é o tema 985, terço de férias. E aí eu gostaria de terminar a minha intervenção, né, lembrando essa história do ouriço e da raposa. Eu conheci a história do ouriço e da raposa por um autor do Common Law, Ronald Dworkin. O último livro dele foi Justiça para Ouriços, e ele invoca, na verdade... Esse livro é maravilhoso, né? Maravilhoso, né, professora? Nossa, é de justiça, é a justiça. Maravilhoso. E aí vem o ponto, né? O ponto da justiça é o ponto da coerência, da integridade, da idêntica consideração e respeito. E não é por acaso que ele vai buscar um intelectual liberal,
um intelectual russo que foi expulso da Rússia, que é o Isaiah Berlin, um dos grandes intelectuais do século XX, que vai resgatar este fragmento grego que diz basicamente o seguinte: a raposa sabe muitas coisas, o ouriço sabe só uma, mas ela é muito importante. O que o Isaiah Berlin queria dizer com isso? O Isaiah Berlin quer dizer o seguinte: na vida e no direito, a gente pode ter muitas caras, ser bom em muitas coisas, mas a gente só vai ter integridade se a gente tiver coerência. Se a gente conseguir oferecer soluções para os diferentes problemas jurídicos à luz de um único tronco comum. Se eu olho para o caso do Solo Sul e digo: as decisões do STJ, à luz da Constituição, não formam base de confiança para que eu possa modular, eu tenho que seguir a mesma linha em outros casos. Porque se eu não faço isso, a coerência enfraquece. E a coerência é como um cadarço, a coerência substancial. Se ficar muito frouxo e a gente correr, a gente pode tropeçar. A gente tem que ter os cadarços bem apertados para que a gente possa seguir a nossa caminhada rumo ao Estado de Direito. E a caminhada rumo ao Estado de Direito é uma caminhada de proteção à segurança, à liberdade e à igualdade. E é, sobretudo, uma caminhada ligada à proteção da pessoa e da sua esfera jurídica. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigada, professor Miguel, parabéns. Eu acho que com a exposição do professor e em conjunto com a exposição da professora Misabel, nós temos muito claro aí que essa situação excepcional para a modulação não se faz presente por qualquer ângulo que se analise o caso, não está em questão algum núcleo duro da Constituição em contraposição a outro. Muito pelo contrário, a não modulação é que vai prestigiar a segurança jurídica nesse caso, por todas as razões que foram aqui expostas. Sem mais delongas, eu passo agora para o professor Daniel Sarmento para fazer a sua exposição, também muito aguardada. Muito obrigada, professor. Gente, deixa eu só, antes do professor Daniel Sarmento falar, eu queria só destacar, o professor Daniel, você está vendo ele com essa carinha aí, quando eu o conheci foi numa reunião de um cliente comum, e aí me falaram assim, o professor Daniel Sarmento vai estar aí. Eu falei, Chet. Ele chegou na reunião tranquilo, falou tranquilo, deu um show, mas assim, com essa humildade sempre, porque quando acabou a reunião, eu falei assim, o professor Daniel Sarmento não veio. Falei, ele, eu não acredito. Professor, essa simpatia sempre com todos, isso há muito tempo. Obrigado, Thiago. Simpático é você, ainda mais por esse elogio aí que me pegou de surpresa. Então, primeiro agradeço, prazer estar com vocês aqui, discutindo esse assunto, né? Saúdo a todos aqui, professora Misabel e meu xará, professor Daniel, que acabaram de dar palestras maravilhosas, né? Cristiane, Ilo, enfim. O tema que me foi atribuído é o do quórum da modulação, né? Então, enfim, é um tema subsidiário, porque eu, ao falar de quórum da modulação, não é que eu esteja defendendo naturalmente a modulação, é porque esse tema foi posto e acho que dificilmente ele não será discutido, porque certamente dos 11 ministros, alguns deles hão de querer modular, né? Então, do ponto de vista pragmático, no debate desse assunto, eu diria que é um tema inevitável, né? Então, eu vou fazer um pouco como fazem os artigos nos Estados Unidos, que há uma preocupação muito grande com o tempo do
do leitor, né? Então eu vou já adiantar minha conclusão e depois eu vou construir meu raciocínio para levar a ela, né? E a minha conclusão é que, se houver modulação, ela tem necessariamente que respeitar o quórum de 2/3 previsto na Lei 9868, né? E não o quórum de maioria simples ou absoluta, que resultaria, vamos dizer assim, do não enquadramento da hipótese como uma modulação realizada no âmbito do controle de constitucionalidade, né? Então, primeiro, aqui algumas premissas que são evidentemente elementares, mas eu acho que vale a pena estabelecer, certamente não para vocês que estão dividindo a mesa comigo, mas para o nosso público, né? Desde sempre, no Brasil, se parte da premissa de que a lei inconstitucional ela é nula e não meramente anulável, né? A gente seguiu aqui, desde lá do Rui Barbosa, as lições do Marshall nos Estados Unidos, e de que, enfim, se a lei inconstitucional fosse apenas anulável e se ela gerasse efeitos, isso poderia ser problemático na perspectiva da própria ideia de supremacia da Constituição. Quer dizer, durante algum período, a Constituição se sobreporia, a lei contrária à Constituição se sobreporia a ela, né? Algumas pessoas questionaram isso no passado, né? O Ponte de Miranda discutiu isso, o ministro Leitão de Abreu discutiu isso em votos no STF, mas essa sempre foi a linha do Supremo Tribunal Federal. No entanto, não só no Brasil, mas no mundo todo, se percebeu que, em algumas situações excepcionais, não aceitar nenhum tipo de modulação poderia gerar danos mais graves à Constituição do que aceitá-la. Para dar um exemplo clássico, se tivesse uma norma que aumentasse o valor do salário mínimo e, tempos depois, essa norma tivesse a sua inconstitucionalidade declarada, ia ser bizarro, do ponto de vista, inclusive, da proteção da dignidade humana e do mínimo existencial, mandar essas pessoas que receberam já tão pouco a devolverem esses valores para os seus empregadores, né? Então, em muitos países, e depois no Brasil, se construiu essa abertura para a modulação temporal. Inclusive, um dos fundamentos dados para a modulação temporal, citado aqui pelo Jorge Miranda, um autor de Portugal, a Constituição de Portugal prevê essa possibilidade de modulação, se não se autoriza a modulação, existe o risco grave de que decisões de inconstitucionalidade não sejam proferidas, que mesmo que os juízes digam que não estão levando em consideração as consequências, na prática, eles a levarão em consequência, né? Então, até para não, enfim, inviabilizar certas decisões de inconstitucionalidade, é importante que a ordem jurídica contenha essa válvula de escape, né? E ainda antes da Lei 9868, né, a gente encontrava assim, alguns precedentes um pouco envergonhados fazendo isso, e depois o legislador contemplou. Quando o legislador contemplou, já havia um temor em relação à banalização desse instituto, ao abuso na invocação dessa modulação. E esse temor vinha muito, sobretudo, do direito tributário, né? Enfim, quase que antecipação da tendência que haveria a você modular tudo que fosse pró-contribuinte, né? Enfim, essa era uma preocupação que, inclusive, foi externada várias vezes durante a elaboração da Lei 9868. Né? O hoje ministro Luiz Roberto Barroso, que, inclusive, votou contra a possibilidade da modulação, ele integrava essa comissão na época, ele até escreve isso no livro dele de controle de constitucionalidade, ele diz, olha, se a gente autoriza a modulação, vamos modular sempre, né? E vamos modular sempre, geralmente em desfavor do contribuinte, do cidadão. O Estado é muito poderoso, o Estado frequentemente tem acesso a quem exerce a jurisdição constitucional e por aí vai, né? E aí, por conta disso, como uma solução de compromisso, que me parece uma solução inteligente, se criou um desenho institucional voltado a evitar essa banalização. E qual é esse desenho institucional?
exigir um quórum mais elevado, então fica mais difícil. Né? Quer dizer, você tem requisitos materiais para modulação, em cláusulas abertas, que falam em segurança, em excepcional interesse social, mas você também tem um desenho institucional, um aspecto, enfim, prudencial, voltado a evitar essa banalização. Né? Então, assim, primeiro, exatamente porque você tem, nesse caso, uma típica tensão entre Estado, fisco e contribuinte, e que foi exatamente esse tipo de tensão que justificou a existência desse quórum diferenciado, né? Me parece que, se for para modular, eu também não acho que é para modular, não tem como fugir desse quórum qualificado. Tá certo? Agora, eu vou além com outro argumento técnico, um pouco diante da jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Tá certo? O Supremo, na questão de ordem do recurso extraordinário 638.115, né, decidiu o seguinte, que, primeiro, o quórum de 2/3, o quórum qualificado, também se aplica no controle concreto de constitucionalidade realizado nos recursos extraordinários. Ou seja, esse quórum qualificado de 2/3 não é só para a ADI, ADC ou a DPF lá na 9882. Mas, disse o Supremo, né, eu não seria tão restritivo como o Supremo nesse particular, em decisões contra o particular, contra o contribuinte, mas foi o que disse o Supremo, né, que isso só ocorreria para decisões em que houvesse declaração de inconstitucionalidade de norma. Tá? Isso foi o que falou lá o Supremo nessa questão de ordem. Então, eu estou pensando aqui à luz da jurisprudência do STF. Tá certo? E aí, diante da jurisprudência do STF, se justificar o quórum de 2/3, para mim, o argumento de que é o contribuinte já seria suficiente. Mas eu temo que para o Supremo não seja, diante da própria jurisprudência do Supremo. Então, se torna necessário falar que aqui existe controle de constitucionalidade. E aí tem uma dificuldade prática, que quando se lê os votos discutiram muito mais a Constituição do que a legislação do PIS e da COFINS. Será que isso é um obstáculo insuperável? Então, eu entendo que não, e até nesse caso apresentei um parecer dizendo por que eu entendo que não. Né? E aí tem algumas questões aqui que, de novo, são elementares, e eu não me dirijo às pessoas que estão dividindo a mesa, que certamente estão carecas de saber, muito mais do que eu, isso, mas que acho que é importante para o público, para a esfera pública, né, que se defronta com esse tema. Primeiro, controle de constitucionalidade não diz respeito apenas a textos normativos, mas, acima de tudo, a normas. E textos normativos e normas não se confundem. Né? Um autor chamado Friedrich Miller, que estuda muito metodologia, usou a metáfora do iceberg, né? O texto como a ponta do iceberg. Só que eu diria, mais do que isso, de que, às vezes, tem norma sem texto, norma implícita, às vezes vários textos compõem uma única norma. Eu posso ter, eventualmente, textos redundantes. Então, assim, há uma dissociação entre texto e norma. Embora o controle de constitucionalidade, sobretudo o controle concentrado, tenha essa exigência da indicação do texto, nem todo controle pressupõe isso. Em repercussão geral, no recurso extraordinário, é possível que haja controle sem alusão específica ao texto.
E aí eu acho que vale a pena também ampliar, de novo, compartilhando aqui algumas ideias elementares sobre algumas categorias também da teoria constitucional. Quer dizer, há muito tempo, e eu não estou falando só do direito comparado, eu estou falando da jurisprudência corriqueira do Supremo, quer dizer, algo que o Supremo faz a cada semana, em cada sessão, provavelmente tem um julgamento dizendo isso. Né? Existem decisões de inconstitucionalidade sem redução de texto. Aliás, a própria técnica decisória do Supremo, que não é nova, isso o ministro Moreira Alves já falava ali nos albores da Constituição de 88, evidencia também essa possibilidade, na própria técnica da jurisdição constitucional, da dissociação entre norma e texto. E aí, dentro dessa categoria, tem duas hipóteses que, às vezes, o Supremo trata como sinônimos, como se fossem fungíveis, mas eu acho que elas têm algumas diferenças, muito embora muitos casos se situem numa zona fronteiriça e que não seja tão relevante assim, para os fins aqui da nossa exposição, distinguir quando é um e quando é outro. E quais são essas hipóteses? Uma é a interpretação conforme a Constituição. A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação que afirma algo elementar até, que eu interpreto as leis à luz da Constituição, mas também é uma técnica decisória, que diz que quando uma determinada norma jurídica, aliás, quando um determinado texto normativo comporta várias interpretações, uma ou algumas delas incompatíveis com a Constituição, é dever do judiciário excluir aquelas exegeses que não se conciliem com a Constituição e determinar a adoção das exegeses que sejam compatíveis com a Constituição. Então, com isso, a exclusão não de algum fragmento do texto, o texto permanece intacto, incólume, mas eu tiro ali possibilidades interpretativas que o texto tinha e imponho outras. Né? Essa é uma técnica muito frequente, muito comum do dia a dia do Supremo Tribunal Federal. A outra, que é fronteiriça com ela, tanto que às vezes o Supremo as trata como se fossem sinônimos até, é a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto em sentido estrito. Ela ocorre, eu não estou mais no plano da interpretação, mas muito mais no plano da aplicação. Eu identifico que um determinado texto normativo incide sobre um âmbito da realidade. Há um determinado espaço de incidência. E eu identifico também que dentro daquele fragmento da realidade em que a norma incide, uma parte dele ela não poderia incidir, sob pena de afronta à Constituição. Então, por exemplo, uma lei sobre os juizados especiais criminais. Tinha um dispositivo que dizia assim: essa lei não se aplica aos processos em curso. Certo? Então, o problema é que não era interpretativo. O dispositivo dizia: a lei não se aplica aos processos em curso. Só que o que o Supremo viu? Que a lei tinha dispositivos de direito processual e dispositivos de direito penal material. E no direito penal material, a Constituição prevê que a norma penal mais benéfica retroage. Então ele foi lá e disse: olha, esse artigo ele se aplica para alguns dispositivos da lei e não para outros. Não era um problema de interpretação. O texto era claro, dizia que a lei toda não se aplicava. O Supremo foi lá e, dentro do campo de incidência da lei, tirou uma parte. Então, isso é declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Agora, o que essas duas categorias têm em comum? Elas têm em comum o fato de que elas envolvem controle de constitucionalidade. Mas elas não resultam em supressão de texto de lei.
eu não invalido nem um artigo, um dispositivo, nem algum fragmento textual. O problema não reside, né, ou melhor, ele não seria equacionado com a supressão de texto normativo. Né? Pois bem, eu acho que é exatamente isso que ocorre nessa questão, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Legais, e aí é uma barafunda, né, são muitas leis, é difícil até de entender. Né? Eu que sou professor de direito constitucional e não de tributário, e menos familiarizado com essa legislação, tive problema ali, que era um monte de leizinha, uma revogava a outra, revogava a outra, revogava a outra, e eu suspeito até que talvez por isso não haja alusão nos votos dos ministros aos dispositivos de lei. Mas o fato é que esses dispositivos, essas normas, vamos dizer assim, né, elas, das duas, uma, ou elas podiam ser interpretadas de uma maneira que viabilizava, né, a inclusão do ICMS na base de cálculo dos tributos, e aí eu teria um problema de interpretação conforme, ou, né, se se entender que o texto era claro, no campo de incidência dessas normas estava o ICMS, na definição da base de cálculo. Em qualquer das hipóteses, eu tenho uma afronta à Constituição. Então, em qualquer das hipóteses, para resolver isso, eu tenho que fazer controle de constitucionalidade. E por que eu não estou só no plano da interpretação da Constituição, e sim no plano do controle de constitucionalidade? Porque é a hipótese em que eu estou apenas discutindo a interpretação da Constituição. E segundo o Supremo, quando eu apenas altero a interpretação da Constituição sem fazer controle de constitucionalidade, eu não preciso do quórum de 2/3 para modular. Né? O Supremo já examinou isso em questões em que ele mudava a jurisprudência sobre competência. Né? O seu trabalho é competente para ações do tipo X. Aí ele passava a entender que não era, que era do tipo Y. Modulava. Mas modulava sem o quórum, dizendo: eu não estou exercendo controle de constitucionalidade, eu estou aqui só alterando a interpretação da Constituição. Né? Invocando, atualmente invocaria o CPC, né? Mas o Supremo já fazia isso no passado, mesmo antes do CPC. E aqui por uma razão simples, porque a Constituição não cria tributo. Então eu não tenho como... Isso não é apenas um problema de interpretação da Constituição. Eu tenho ali os tributos que são criados por leis. Essa não é só uma construção dogmática, baseada em teoria da Constituição ou em teoria do direito tributário. A gente olha a Constituição brasileira e vê que ela não cria tributos, ela delineia balizas, limites para a criação de tributos, partilha competências, impõe limites, mas eu não extraio da Constituição a autorização para o ente competente já tributar, precisa da lei. Então, é necessário ir aqui e recorrer à lei. Para dizer que não pode, o Supremo tem que ir e recortar a lei de alguma maneira com base na Constituição. Seja, se a gente entender que é interpretação conforme ou declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, eu estou fazendo controle de constitucionalidade, muito embora sem suprimir fragmento de norma jurídica. Então, em qualquer dessas hipóteses, eu vou estar, sim, à luz do que tem entendido o próprio Supremo Tribunal Federal, dependendo do quórum qualificado de 2/3. Né? Eu acho que essa é uma construção que talvez não seja a mais, vamos dizer assim, harmônica com o sistema do ponto de vista ideal, porque eu acho que
se a modulação é contra o contribuinte, o quórum de 2/3 já deveria existir. Eu não vou ao ponto de dizer que não cabe modulação contra o contribuinte. Concordo que modulação fundada em segurança jurídica não cabe, mas eu acho que é possível a modulação fundada em relevante interesse social, mas até pelo risco de banalização, pelo risco da inconstitucionalidade útil, né? Um risco. Tem um voto muito interessante do ministro Sepúlveda Pertence, em que ele relata, olha, eu quando fui consultor-geral da União, né, vieram me apresentar ali um projeto de lei, eu falei, olha, isso não reviste ao juiz federal da esquina, a inconstitucionalidade é grosseira. E aí ele conta, né, que, olha, falaram, ó, vamos criar mesmo assim, porque todo mundo vai pagar e tal, e a essa... Né? Enfim, a gente sabe que não devia ser assim no mundo ideal, mas no mundo real as coisas funcionam assim, que o fisco tem muito acesso ao Supremo, que mesmo ministros que às vezes dizem que não julgam por razões estritamente consequencialistas, fazem o que eu chamo do criptoconsequencialismo, que acho que é pior do que o próprio consequencialismo, em que você pelo menos enuncia, né, quais são as consequências práticas, isso está ali no subtexto, você supõe que haja essas razões, mas elas não estão presentes. Então, a minha opinião é de que nem precisava toda essa construção para dizer que há controle de constitucionalidade. Mas, à luz da jurisprudência do Supremo, como a jurisprudência vem exigindo isso, eu acho que a gente pode dizer com algum conforto que, nesse caso, há controle de constitucionalidade, sim. E controle de constitucionalidade não é só o controle do texto da norma, já que o controle se volta contra a norma, e não apenas contra o seu enunciado linguístico externado pelo legislador. Né? Então, assim, eu acho que, se for para modular, pelo menos que se observe essa cautela, né, que é exigida por uma legislação que o Supremo vem aplicando sistematicamente. Né? Acho que seria muito incompatível com o Estado de Direito que sequer essa cautela que o Supremo vem usando em todos os casos, que nesse caso, como o valor é muito alto, ele resolvesse não utilizá-la. Né? Então é isso, são reflexões aqui que eu compartilho de novo, dentro de uma estratégia aqui de princípio da eventualidade. Né? Também eu conheço muito menos o caso do que vocês, mas também não me parece que seja um caso de modulação. Mas eu acho que essa história vai aparecer e é importante ter essa carta aí na manga, gente. Então, um prazer ter falado aí numa mesa tão ilustre, aprendido já com a professora Misabel, com o Daniel, vou continuar aqui aprendendo com o Ilo, com a Cristiane. Abraços. Obrigada, professor. Obrigada, professora. Ótima explanação, acho que vai bem ao encontro aí do que a maioria pensa sobre a questão do quórum. A gente tem muito receio de decisões aí consequencialistas, inclusive em relação ao quórum, que não privilegiem a coerência falada aí pelo professor Mitidiero, né? E agora nós já estamos bem aí avançados na hora, mas temos que ouvir com muita honra aí o doutor Ilo, que é o advogado da causa, e que vai falar um pouquinho sobre a questão da administração, se ela pode não observar as decisões do Supremo à luz do que diz a lei de introdução, o artigo 19 da lei de introdução. Acho que era esse o tema que o doutor Ilo se propôs a falar. Então, com a palavra o doutor Ilo aí para fechar esse brilhante e enriquecedor evento para essa nossa sexta-feira, anterior aí
semana que precede aí o julgamento do século. Boa noite. Queria agradecer à professora Isabel por esse convite. Uma surpresa, eu fiquei pensando o que eu vou fazer aqui numa mesa com essa qualidade. Eu advogo, tenho a doutora Isabel estamos trabalhando em conjunto em memoriais e entrevistas com os ministros do Supremo. Então, coube a mim falar aqui sobre, na minha opinião, por que não se deve modular esta decisão, porque que incabível essa decisão faça um particular desse processo. O legislador infraconstitucional vem, desde o longínquo ano de 2009, inserindo na legislação infraconstitucional normas para privilegiar as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, obrigando a administração a respeitá-las, num claro intuito de segurança jurídica. A modulação, que foi, como instituto, amplamente explicada por quem me antecedeu nesse debate, nessa explanação, pressupõe-se, ou sempre se pressupôs, que ela ocorreria ato contínuo ao julgamento. Neste caso particular, nós temos o transcurso de 4 anos entre a publicação da ata do julgamento e o julgamento dos embargos que a Fazenda pleiteia a modulação dos efeitos. Ao longo desses 4 anos, a Fazenda se respeitasse a lei, está impedida de efetuar lançamentos. Impedida de efetuar lançamentos desde 2019, impedida de sustentar esses lançamentos desde o ano de 2013. Desde o ano de 2013, qualquer lançamento efetuado que tenha por base as contribuições incidentes sobre o ICMS, o órgão máximo de julgamento da esfera administrativa em matéria tributária tem a obrigação de cancelá-lo. Obrigação. Desde o ano de 2019, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil estão impedidos de efetuar lançamentos, se respeitarem a lei. A Fazenda, dessa maneira, vem se valer do Supremo Tribunal Federal nesse pedido de modulação para que o Supremo Tribunal Federal valide procedimentos ilegais. Esse é o pleito desde a publicação da ata de julgamento. Todo o arcabouço jurídico de segurança criado pelo legislador infraconstitucional está na iminência e criado para proteger, para prestigiar as decisões dos tribunais superiores, está na iminência de ser violado, nesse caso em particular, se houver modulação. No caso, qualquer modulação. Porque nós temos um lapso de 4 anos em que esses lançamentos, se efetuados, não poderiam ser mantidos, e a partir de certo momento nem sequer poderiam ter sido efetuados. Então, e aí, a Lei de Introdução de Normas Brasileiras, onde é que ela está aí? Ela também tem uma alteração em 2018, que diz que na aplicação de fatos, na análise, interpretação, no julgamento de fatos que já produziram efeitos, deve-se observar a jurisprudência, as decisões, as normas
vigentes ou habituais à época do fato. Isso, fora todas as considerações feitas nesse encontro, para, ao nosso ver, é motivo suficiente porque o tribunal, se dando ao respeito, não module a decisão, porque ele vai validar um ato de desrespeito à legislação brasileira, totalmente construída para o respeito a essa instituição, desde o longínquo ano de 2009, reforçada em 2019 quando foi impedido o lançamento, textualmente impedido o lançamento de tributos que tivessem sido declarados incompatíveis com a Constituição em decisão tomada sobre repercussão geral. Essas são as considerações que eu acho que posso acrescentar a esse debate, e é o que me permite o meu conhecimento diante desses ilustres debatedores. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, doutor Ilo. É um ponto muito importante para a Suprema Corte, essa questão da fiscalização, da administração tributária, obedecer aquilo que está lá determinado em um precedente, em um caso com repercussão geral, que é a nossa espinha dorsal de todo o sistema jurídico, que é a segurança e a confiança de todos os jurisdicionados. Então, eu queria, mais uma vez aqui, em meu nome, nome da CRIS, nome da Associação Brasileira de Direito Tributário, do Walter Lobato, agradecer pelo excelente evento. Por incrível que pareça, numa noite de sexta, quase 9 horas, nós tivemos aqui mais de 500 pessoas no canal assistindo vocês, com certeza não é para menos. Então, eu agradeço muito as excelentes indagações que foram colocadas aqui ao professor Ribeiro, doutor Ilo, Cris, a professora Misabel, minha querida professora Misabel, e ao professor Daniel Sarmento. Então, muito obrigado mais uma vez. Vou passar aqui, deixar aqui votos de um ótimo final de semana. Tomara que na próxima sexta, todos aqui estejam comemorando a segurança jurídica e fiquem todos bem e fiquem todos com Deus. Gente, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço, viu? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.